Olá pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo e eu tenho esse canal Fora de Serviço. Bem, hoje eu estou terminando o consultório, mas hoje o papo eu queria conversar com vocês sobre uma coisa mais séria. Hoje eu quero falar sobre um assunto difícil, um assunto que todo cirurgião conhece, mas quase ninguém fala abertamente. Geralmente apenas entre conversas, entre colegas e bem reservado, que é quando uma cirurgia complica. Eu não estou falando de complicações com número de congresso, estatística de artigo ou dado de prontuário, por exemplo. Eu estou falando daquele paciente que não evoluiu bem, daquela família que espera respostas em relação ao procedimento que você fez, aquela tarde, noite ou madrugada que o cirurgião revisa, remoe cada passo da jornada desse paciente, desse procedimento, da própria operação em si. Então, nos últimos tempos eu vivi 3 casos de complicações de cirurgias de grande porte, principalmente em cirurgias esofágicas. E uma delas, infelizmente, o desfecho não foi bom. Houve um desfecho fatal após uma cirurgia de esofagectomia, uma cirurgia de grande porte da nossa área. Por respeito ao sigilo, respeito à família, ao sigilo médico, eu não vou entrar em detalhes, mas eu acho que é importante a gente falar sobre esse problema. Antes de qualquer coisa, o paciente é sempre a maior vítima. A dor maior é de quem perde o paciente, de quem sofreu a complicação, da própria família em si, isso não está em discussão. Mas eu queria trazer aqui hoje o segundo fenômeno que acontece, que é o fenômeno da segunda vítima, cada vez mais reconhecido na literatura médica, e que a gente tem que discutir isso para o crescimento da nossa profissão, para o crescimento pessoal, espiritual, crescimento profissional também. No sentido não de competir com a dor do paciente, mas no sentido de que aquele evento ele também deixa marcas emocionais, profissionais e humanas em quem estava tentando tratar, não só às vezes no cirurgião, mas em toda a equipe envolvida. Bem, uma base científica importante para esse nosso assunto aqui é um artigo que acabou de sair na Diseases of the Esophagus, que é uma revista internacional, uma revista médica da Sociedade Internacional de Doenças do Esôfago, ISDE, e saiu agora em junho de 2026. O artigo se chama O efeito de complicações de cirurgias de câncer esofágico no cirurgião. Esse artigo é de um grupo britânico em colaboração com um grupo da Turquia. Na verdade, foi um estudo internacional, transversal, um questionário online anônimo, abrangendo 100 cirurgiões digestivos, que tem alto volume de cirurgias esofágicas, em mais de 30 países. O questionário tinha 32 perguntas e avaliava dados demográficos, experiências com complicações, impacto emocional e profissional, o suporte disponível e as preocupações médicos legais que esses colegas tiveram em algum momento da sua vida profissional. E aqui começam os dados que mais chamam a atenção. Esses não eram só cirurgiões novatos, cirurgiões pouco experientes. A maioria deles, a idade média era de 47 anos e a mediana de esofagectomias por unidade, ou seja, por hospital, era de 50 cirurgias por ano. E por cirurgião eram de 18 cirurgias que cada cirurgião em média realizava por ano. Ou seja, profissionais acostumados com esse porte de cirurgia. Mesmo assim, como é descrito na literatura, as complicações são frequentes. Então, desses cirurgiões, 89% já tinham vivido uma fístula esofágica, precisando de algum tratamento endoscópico. Outras complicações como quilotórax, 75% dos cirurgiões já tiveram, pneumonias, 67% já tinham perdido algum paciente no pós-operatório para essa cirurgia, dentre outras complicações. Quando os autores perguntavam qual complicação que mais teve impacto para esses cirurgiões, a resposta foi quase que unânime. Foi a morte, o óbito dos pacientes. Ou seja, não é só a dificuldade técnica, é o peso humano do desfecho. Para quem não é da área médica, quem é leigo, a gente pode até fazer uma analogia entre a complicação cirúrgica e um acidente de avião. A prioridade absoluta é cuidar das vítimas. Então, mas depois, ninguém melhora a segurança aérea simplesmente culpando o piloto e ignorando a caixa preta, por exemplo. Então é preciso entender o sistema, o clima, o treinamento, a fadiga, a comunicação, os equipamentos, as decisões tomadas e todo o contexto. Na cirurgia é parecido. Complicação não é automaticamente erro,
Mas toda complicação grave, ela precisa ser revista, ela precisa ser discutida para gerar aprendizado contínuo, até para qualidade da assistência aos pacientes e cada vez mais melhorando. Impacto pessoal. O que isso muda no cirurgião? O artigo mostra algo que a gente sabe muito bem, mas poucos de nós admitimos. Depois de uma complicação grave, o cirurgião muda. No estudo, mais de 80% dos cirurgiões mostraram desapontamento, ansiedade, frustração com a profissão. 73% disseram que isso ocasionou impacto negativo nas suas relações pessoais. 60% ficaram mais irritados, 50% menos sociáveis, 58% passaram a dedicar menos tempo aos próprios hobbies e em conexões pessoais com a família, por exemplo. É como se o cirurgião saísse do hospital, mas o hospital não saísse dele. O centro cirúrgico fecha, mas a cabeça continua aberta. Você vai para casa, vê sua família, tenta dormir, tenta retomar uma vida normal, mas a mente ainda continua presa ao paciente que está na UTI, ao paciente que está ali lutando pela sua vida. Isso também não afeta só a vida pessoal, afeta a vida profissional também. 66% dos cirurgiões entrevistados disseram que a complicação afetou no trabalho. Então, alguns passaram a ficar, às vezes, mudar algumas condutas que não precisavam ser mudadas. Outros buscaram mais supervisão, passaram a operar com mais cirurgiões presentes, fizeram treinamento adicional, outros se afastaram temporariamente de realizar o procedimento e 2% pararam definitivamente de realizar esse procedimento de esofagiectomia. Ou seja, isso mexe com o brio profissional do cirurgião também. Mostra que uma complicação grave ela não termina ali dentro do hospital, quando o prontuário é fechado. Ela pode mudar a confiança, a indicação cirúrgica, a relação com o risco e até a carreira de um cirurgião. E aqui vale ressaltar que eu não quero só conversar com cirurgiões da minha área, mas também de outras áreas também. A gente sabe que cirurgia é um procedimento que envolve risco, mas a cirurgia de esôfago talvez seja uma lupa, porque é uma das áreas mais complexas da cirurgia digestiva. Então, envolve abdômen, tórax, reconstrução de trânsito alimentar, pacientes muitas vezes oncológicos, complicados, com mais comorbidades, às vezes mais idosos também, e todas as complicações. Mas todo cirurgião, na verdade, entende esse sentimento. O cirurgião bariátrico, o cirurgião vascular, o obstetra, o neurocirurgião, o ortopedista, dentre todos os outros. Todos já tiveram uma complicação que tirou o sono. Ou como diria um chefe meu, já arrebentou com suas coronárias. Outro dado importante do artigo é o suporte e cultura institucional. Mais de 70% dos cirurgiões buscaram algum tipo de suporte depois de complicações com colegas. O apoio dos colegas foi considerado o suporte mais benéfico, mas 29% não buscaram suporte nenhum.